Reclamar é algo tão comum na experiência humana que muitas vezes nem percebemos que estamos fazendo isso. Uma fila longa, o calor excessivo, uma mensagem não respondida, um atraso no trânsito, e lá estamos nós, alimentando mentalmente a ideia de que algo está errado, de que aquilo não deveria estar acontecendo. Mas será que já paramos para observar o que realmente está por trás dessa reclamação? Eckhart Tolle nos convida a olhar para esse hábito com olhos mais atentos. Para ele, a reclamação não é apenas um comportamento socialmente aceito, é, acima de tudo, uma forma de resistência à vida como ela é. Uma forma sutil, mas poderosa, de dizer não ao momento presente. Sempre que alguém reclama, ainda que só mentalmente, está criando uma divisão interna. Está dizendo que a realidade deveria ser diferente. Essa resistência alimenta o ego, que adora se ver como vítima das circunstâncias. O ego se fortalece sempre que há julgamento, separação, comparação e culpa. Ele precisa disso para manter sua identidade viva. E a reclamação é como um combustível constante. Um exemplo simples: alguém acorda e vê que está chovendo. Em vez de apenas observar o fato, está chovendo, a mente automaticamente começa a narrar: que saco, justo hoje que eu ia sair. Esse tempo sempre estraga tudo. Sem perceber, essa pessoa entra em um estado de tensão, de luta contra algo que está completamente fora do seu controle. Ela não apenas está molhada ou com um plano alterado, ela está em guerra com a chuva. E o que isso muda? Nada. A chuva continua caindo. A única coisa que mudou foi o estado interno da pessoa, que agora se sente frustrada, irritada, tensa. Isso não é poder, isso é perda de energia vital. Tolle nos ensina que por trás de toda reclamação há uma recusa silenciosa em aceitar a realidade como ela é. E essa recusa é sofrimento. Toda resistência ao agora cria dor. E não importa se a situação é grande ou pequena, o mecanismo é sempre o mesmo. Sempre que resistimos, sofremos. Sempre que aceitamos, encontramos paz. Mas aceitar não é o mesmo que se resignar. Aceitar não é dizer: está tudo bem quando claramente não está. Aceitar é dizer: isso é o que está acontecendo agora, e eu escolho não lutar contra isso. É um movimento interior, não uma passividade externa. Imagine alguém preso em um engarrafamento. O relógio marca o início de um compromisso importante. A mente dispara: isso é um absurdo, nunca consigo chegar na hora, essa cidade é um caos. A tensão cresce, o corpo se contrai, o coração acelera. Nada disso muda a situação. Pelo contrário, piora. Mas e se, naquele mesmo momento, a pessoa decidir respirar fundo e simplesmente observar? Estou parado no trânsito. Não posso mudar isso agora. Posso escolher me acalmar. A situação externa continua igual, mas algo dentro muda radicalmente. Surge espaço, surge presença, surge clareza. E, muitas vezes, nesse estado de aceitação, surgem até soluções mais criativas, uma ligação para avisar o atraso, uma reorganização do dia, uma percepção mais ampla. Esse é o verdadeiro poder. O poder de transformar o nosso estado interno, independentemente do que acontece fora. Tolle afirma que o ego não suporta o momento presente. O ego precisa do passado para se vitimizar ou do futuro para se preocupar. Ele vive de narrativas. E a reclamação é uma de suas formas favoritas de se manter ativo. Quando reclamamos, reforçamos histórias internas de injustiça, de inadequação, de que algo está errado. Mas quando estamos verdadeiramente presentes, não há espaço para essas histórias. A presença dissolve o ego. E é por isso que o silêncio e a observação são tão poderosos. Quando alguém começa a praticar a simples observação dos próprios pensamentos, sem se envolver, sem julgar, apenas assistindo, um espaço novo começa a se abrir dentro. Nesse espaço, surge uma consciência diferente. Uma consciência que não precisa reagir automaticamente. Uma consciência que vê, que escolhe, que pode agir a partir da paz e não da resistência. Outro exemplo prático: alguém em um ambiente de trabalho escuta um comentário que soa ofensivo. A mente quer reagir imediatamente. Como ousa me falar isso? Isso é um absurdo. Mas, em vez de responder no impulso, a pessoa decide fazer uma pausa interna. Observa a reação emocional, respira fundo, sente a energia no corpo. E então, com mais presença, escolhe como quer lidar com a situação. Pode até ser firme, mas não será reativa. Essa diferença muda tudo. É esse tipo de liberdade que Tolle nos propõe. A liberdade de não ser escravo da mente reativa.
a liberdade de habitar o agora com aceitação, mesmo quando ele é desconfortável. E não se trata de ignorar injustiças ou deixar de agir diante do que precisa ser transformado. Pelo contrário, a verdadeira ação consciente só pode vir de um estado de presença. Quando alguém age a partir da raiva, da queixa ou do desespero, está apenas alimentando o mesmo padrão que deseja mudar. Mas quando age a partir do silêncio interior, com clareza e propósito, tem muito mais poder de transformação. É como uma pedra lançada em um lago calmo, o impacto é muito mais visível. Já em um lago agitado, não se vê nada. Assim também é com a ação humana. Ela tem mais impacto quando nasce de um estado de presença. Tolle nos convida, portanto, a vigiar nossos pensamentos, especialmente os queixas automáticas. Ele nos propõe um desafio amoroso. Toda vez que percebermos uma reclamação surgindo, podemos nos perguntar: estou resistindo ao agora? Isso que estou pensando muda algo ou só reforça a dor? Posso aceitar esse momento, tal como ele é, mesmo que não seja o que eu esperava? Essas perguntas são como faróis em meio à tempestade da mente. Elas não exigem respostas perfeitas, mas nos trazem de volta ao agora. E nesse retorno, a cura. No início, é natural escorregar. A mente está acostumada a se queixar. Mas, pouco a pouco, com prática e intenção, o espaço da observação vai crescendo. E a cada vez que escolhemos a aceitação em vez da resistência, algo se dissolve. Um pouco do ego se desfaz. E a paz se instala. Essa é uma jornada silenciosa, muitas vezes invisível aos olhos do mundo, mas profundamente transformadora. Não há cartazes, nem troféus, nem aplausos. Mas há uma quietude que cresce por dentro. Uma presença que se fortalece. Uma leveza que começa a permear tudo. É assim que a vida se transforma, não quando o mundo muda, mas quando mudamos a forma como o encontramos. Quando deixamos de lutar contra o agora e escolhemos habitá-lo com abertura. Essa escolha está disponível em todos os momentos. Na fila do banco, no meio de uma discussão, diante de um diagnóstico, na espera de uma resposta, no silêncio de uma noite difícil. Em cada um desses momentos, temos a chance de dizer sim. Sim ao que é, sim ao agora, sim à vida. E, nesse sim silencioso, o sofrimento começa a perder força. Porque já não estamos mais em guerra com a realidade. Estamos com ela. E onde há união com o agora, há poder, Quantas vezes uma conversa simples termina em discussão? Um detalhe, uma palavra, uma diferença de opinião, e de repente, não estamos mais dialogando. Estamos lutando para provar que estamos certos. Esse impulso de corrigir o outro, de impor um ponto de vista, de sair vitorioso de um debate, é algo que quase todo ser humano já experimentou. Mas será que essa necessidade é realmente nossa? Eckhart Tolle nos convida a observar o que está por trás desse impulso. Segundo ele, não é o nosso eu verdadeiro que insiste em estar certo, é o ego. O ego, essa construção mental baseada em ideias, julgamentos, experiências passadas e imagens que fazemos de nós mesmos, tem um medo profundo de se sentir irrelevante. Para o ego, estar certo não é apenas uma questão de opinião. É uma questão de identidade. Quando alguém discorda de você, o ego sente como se sua existência estivesse em jogo. E, por isso, ele reage com força, com teimosia, com necessidade de vencer. Essa é uma armadilha silenciosa, mas poderosa. Porque, aos olhos do ego, estar errado significa ser menos, ser fraco, ser inferior. E como o ego é movido pelo medo, especialmente o medo da insignificância, ele não pode suportar a ideia de errar. Imagine alguém numa conversa comum sobre política, religião ou qualquer outro tema que envolva valores profundos. A troca de ideias começa com respeito, mas logo se transforma em embate. As vozes se elevam. Os argumentos se tornam armas. O foco já não está mais em aprender, mas em vencer. Nesse momento, não são duas consciências dialogando. São dois egos em combate. E, como em toda guerra, não há paz enquanto houver a necessidade de vencer. O ego confunde ter razão com valer alguma coisa. Por isso, se alguém ameaça suas ideias, ele se sente ameaçado como um todo. Não é apenas uma opinião que está sendo questionada, é a estrutura inteira da identidade. Mas o mais curioso é que esse conflito é, na maioria das vezes, completamente desnecessário. Porque o valor de um ser humano nunca esteve na sua capacidade de estar certo, mas na sua capacidade de estar presente. E aqui está o ensinamento transformador de Tolle.
Você não precisa estar certo para ser inteiro. Você não precisa vencer para estar em paz. Você não precisa convencer ninguém para se sentir completo. A verdadeira liberdade começa quando percebemos isso. Quando deixamos de defender a imagem que o ego construiu e começamos a habitar a presença que já somos. Um exemplo simples: alguém está contando uma história e se engana em um detalhe. Outra pessoa, ao ouvir, corrige imediatamente. Não foi terça, foi quarta. À primeira vista, parece inofensivo. Mas, se observarmos com atenção, vamos perceber que essa correção muitas vezes vem do desejo de mostrar que sabe mais, que está mais atento, que é mais exato. Essa pequena correção, motivada pelo ego, pode gerar desconforto, constrangimento e até afastamento. Agora imagine essa mesma situação, mas com uma atitude diferente. A pessoa ouve o erro e simplesmente escolhe não corrigir. Ela percebe que o detalhe não importa, que não vale a pena interromper, corrigir ou provar nada. Ela escolhe a paz em vez da razão. Essa escolha vem do ser. E é nesse espaço que mora a verdadeira força. Eckhart Tolle chama essa atitude de rendição consciente. Mas atenção, rendição aqui não é submissão. Não é se calar por medo, nem fingir concordar para evitar conflito. Rendição consciente é reconhecer que não precisamos lutar por algo que, no fundo, não tem valor real. É permitir que o outro vença sem que isso nos diminua. Pelo contrário, quando deixamos de disputar, nos tornamos maiores. Nos tornamos livres. Essa liberdade é poderosa, porque ela rompe com o padrão reativo que o ego tanto ama. Quando alguém discorda de você e você simplesmente aceita, não por fraqueza, mas por presença, algo muda. Você sente uma leveza, uma paz, um espaço interior que não depende da aprovação do outro. Esse espaço é onde o ser se manifesta. E o ser não precisa estar certo. Ele já é. Ele não se sente ameaçado por opiniões diferentes. Ele não se ofende. Não se defende. Ele observa. Ele escuta. Ele acolhe. Mas como cultivar essa presença no dia a dia? Tudo começa com consciência. Na próxima vez em que alguém discordar de você, em vez de reagir, experimente pausar por um segundo. Observe o que surge dentro. Há um impulso, uma tensão no peito, uma vontade de argumentar. Apenas observe. Essa observação já é o início da libertação. Porque, ao observar, você se separa do ego. Você se torna o espaço em que o ego aparece, e não mais o ego em si. Com o tempo, essa prática transforma até os relacionamentos mais desafiadores. Imagine um casal em meio a uma discussão. Um acusa, o outro se defende. Um tenta vencer, o outro não quer ceder. Mas então, um deles decide parar. Respira. Silencia. E, com calma, diz: talvez você tenha razão. Eu vou pensar sobre isso. Esse momento, aparentemente pequeno, tem o poder de dissolver muros, desfazer mágoas e abrir espaço para a verdadeira conexão. Porque, no fundo, as pessoas não querem vencer. Elas querem ser vistas, ouvidas, compreendidas. E isso só é possível quando saímos da lógica da disputa e entramos na lógica da presença. Tolle nos ensina que o ego vive da separação. Eu contra você. Nós contra eles. Mas o ser vive da união. E, muitas vezes, é justamente ao perder uma discussão que ganhamos o que realmente importa: a paz, a clareza, o amor. Então, a pergunta que podemos nos fazer é: o que estou tentando proteger quando insisto em estar certo? Será que é a verdade? Ou é apenas uma imagem de mim mesmo que não quero ver abalada? Essa honestidade consigo mesmo é o começo de uma transformação profunda. Porque, uma vez que reconhecemos o jogo do ego, podemos escolher não jogá-lo mais. Não precisamos nos tornar mestres espirituais para dar esse passo. Podemos começar agora, na próxima conversa, na próxima divergência de opinião, no próximo impulso de corrigir alguém. Basta lembrar: você não é o ego que precisa estar certo. Você é a consciência que pode escolher a paz. E, ao escolher essa paz, algo dentro de você se expande. Você sente leveza. Você sente espaço. Você sente que não precisa provar mais nada para ninguém, nem para si mesmo. E isso é liberdade. Vivemos grande parte da vida acreditando ser uma história. Uma história que começou quando nascemos, foi sendo construída com memórias, títulos, experiências, sucessos e fracassos. Sou assim porque passei por isso. Sou essa pessoa porque conquistei aquilo. Sou meu nome, minha profissão, minha dor, minha luta, minha origem.
Mas, e se tudo isso fosse apenas uma camada superficial? E se, por trás de todas essas narrativas, existisse algo mais profundo e infinitamente mais verdadeiro? Para Eckhart Tolle, o ego é exatamente essa camada. Ele não é quem somos. É apenas uma atividade contínua da mente tentando nos convencer de que somos o que pensamos. O ego é feito de histórias. Histórias sobre o passado e projeções sobre o futuro. Ele diz: você é o que viveu. Você é o que conquistou. Você é aquilo que sofreu. E então, passamos a viver como se essas definições fossem sólidas, como se fossem nossa essência. Mas não são. O ego não é uma entidade. Ele é um movimento. Um processo mental que precisa se reafirmar o tempo todo para continuar existindo. E para isso, ele busca constantemente reforços, elogios, validação, sucesso, atenção. E, ao mesmo tempo, evita tudo o que o ameaça: críticas, rejeição, fracasso, silêncio. Porque no silêncio, ele desaparece. E é justamente por isso que o ego teme tanto a quietude, a pausa, o vazio. Essa prática é um treinamento. Um treino de presença, de desapego, de humildade. Porque o ego é orgulhoso. Ele quer ser reconhecido, valorizado, exaltado. E cada vez que isso não acontece, ele sofre. Mas a consciência não sofre. Ela observa. Ela entende. Ela solta. Quando você começa a ver que os outros também estão lutando com seus próprios egos, algo em você se suaviza. A compaixão entra no lugar da defesa. A compreensão substitui o julgamento. Você percebe que aquela crítica dura não era sobre você. Era sobre a dor não resolvida de quem a disse. Você entende que o silêncio do outro não significa rejeição. Pode significar cansaço, medo, timidez. E assim, a vida deixa de ser uma arena de combate e se transforma em um campo de consciência. Tolle nos ensina que o ego é sempre reativo. Ele vive de histórias, de comparações, de queixas. Mas o ser, o nosso estado mais profundo de presença, é silencioso, aberto, amoroso. Ele não reage. Ele observa. E ao observar, transforma. Há um momento em que essa mudança se torna palpável. É quando algo que normalmente despertaria raiva, vergonha ou dor, simplesmente não afeta mais. Você sente a energia querendo subir, mas ela passa. Você vê a história começando a se formar, mas ela se dissolve. E, nesse instante, uma nova dimensão se abre dentro de você. Uma dimensão de leveza, de verdade, de paz. Mas isso não acontece de forma forçada. Não é preciso lutar contra o ego. É preciso apenas reconhecê-lo e não segui-lo. Ver o pensamento e deixar ele ir. Ver o impulso e não agir a partir dele. Ver o drama e não entrar nele. Quando o eu pequeno perde espaço, algo maior começa a surgir. Não um eu maior, mas um espaço sem eu, onde tudo pode acontecer sem que precise ser pessoal. Nesse espaço, a crítica não machuca, o elogio não infla, o silêncio não ameaça, a diferença não separa. Nesse espaço, há presença, e onde há presença, há verdade. Essa verdade não precisa ser defendida. Ela não precisa vencer debates, provar valor, conquistar o aplauso dos outros. Ela simplesmente é. E isso é o que mais assusta o ego. Porque o ego precisa de movimento para existir. Mas a presença vive no silêncio. E quanto mais você acessa esse espaço, mais percebe que a maior força é não precisar provar nada. A maior sabedoria é não se identificar com a mente. A maior vitória é não reagir ao jogo do ego, nem o seu, nem o dos outros. Essa mudança transforma tudo. Os relacionamentos se tornam mais leves. A comunicação se torna mais autêntica. A vida deixa de ser uma competição e se torna uma comunhão. Você já não precisa ser o centro, porque já está centrado no ser. Você não precisa ser admirado, porque já está em paz consigo mesmo. Você não precisa da aprovação, porque já se aprovou. Esse é o chamado de Tolle. Saia do centro da ilusão e entre no centro da presença. Observe o ego e escolha não alimentá-lo. Veja o jogo e escolha não jogar. Permita que o momento seja como é e descubra a paz que sempre esteve ali, esperando que você soltasse. Porque a verdade é simples. Você não é o que pensam. Você não é o que sente o ego. Você não é o centro de tudo. Mas você é o espaço onde tudo acontece. E quando essa consciência desperta, tudo muda. Vivemos em constante comparação. O tempo todo, mesmo sem perceber, a mente cria fronteiras invisíveis.
eu sou assim, e eles são assado. Eu faria diferente. Eles não entendem. Eu sei o que é certo. Essa tendência de separar o eu dos outros parece natural. Mas, segundo Eckhart Tolle, ela é apenas um reflexo do ego, e está na raiz da maioria dos nossos sofrimentos. O ego se constrói por oposição. Ele precisa se diferenciar, se destacar, se proteger. Para que o eu mental exista, ele precisa de algo contra o que se posicionar. Então ele compara, julga, rejeita. E, dessa forma, cria uma falsa identidade, uma sensação de si mesmo baseada não na verdade, mas no contraste com os outros. O resultado é uma vida vivida na defensiva. Vivemos como se o mundo estivesse sempre nos desafiando, nos testando, nos ameaçando. Eu contra o chefe. Eu contra os colegas. Eu contra o sistema. Eu contra os que não me compreendem. É uma existência marcada pela separação. Mas o ego se esquece de algo fundamental: não estamos separados. A separação é uma ilusão sustentada pela mente. Uma ilusão que nos isola e nos aprisiona. Quando acreditamos que os outros são inimigos, vivemos em constante tensão. Tentamos nos proteger, controlar, vencer. Mas, paradoxalmente, quanto mais fazemos isso, mais inseguros nos sentimos. Porque, no fundo, sabemos que essa imagem que defendemos, essa identidade que criamos em oposição ao mundo, é frágil. Eckhart Tolle nos convida a enxergar além dessa ilusão. A perceber que o eu contra os outros é apenas um pensamento recorrente, e não uma verdade. Um padrão da mente, que pode ser visto, compreendido e deixado de lado. Quando você entra em estado de presença, algo muda. A mente se silencia. O corpo relaxa. Você começa a perceber o outro com novos olhos, não como ameaça, mas como reflexo. Não como obstáculo, mas como espelho. Você percebe que, por trás das atitudes que julga ou rejeita, existe um ser humano tentando fazer o melhor que pode, com as ferramentas que tem, com as dores que carrega, com os medos que não sabe lidar. E, nesse momento, nasce uma compreensão silenciosa: ele também é como eu. Esse é o começo da verdadeira transformação. Porque o ego não pode sobreviver quando há empatia. Ele não consegue se manter quando vemos o outro como parte do mesmo todo. Imagine uma pessoa no trânsito. Outro motorista a fecha bruscamente. A reação automática do ego seria: que idiota! Não respeita ninguém. Mas se, em vez de reagir, ela respira, se conecta e permite-se observar, pode surgir um pensamento diferente. Talvez ele esteja atrasado. Talvez tenha um problema. Talvez só esteja distraído. Esse novo olhar não vem da mente reativa. Vem da presença. E onde há presença, não há separação. Ver o outro como um espelho muda tudo. De repente, você percebe que aquele comportamento que tanto incomoda, talvez exista, em algum grau, dentro de você também. Talvez você também julgue, quando se sente inseguro. Talvez também se feche, quando sente medo. Talvez também fale demais, quando só queria ser visto. Esse reconhecimento não traz culpa. Traz leveza. Traz compaixão. Traz humanidade. Aos olhos do ego, os outros sempre precisam ser corrigidos, vencidos ou evitados. Aos olhos do ser, os outros são como você, seres humanos tentando lembrar quem realmente são. E essa lembrança não vem de teoria. Não vem de leitura, nem de discursos bonitos. Ela vem de uma experiência direta da presença. É quando você silencia por dentro, mesmo diante do caos. Quando você observa, sem julgar. Quando você escolhe a paz, em vez da razão. E essa escolha pode ser feita, agora. Na próxima conversa difícil. Na próxima crítica recebida. Na próxima sensação de exclusão, rejeição ou raiva. Você pode parar. Respirar. Observar o ego tentando reagir. E, em vez de seguir o velho caminho, escolher um novo. Você pode dizer a si mesmo: essa pessoa também está tentando se encontrar. Ela não é o que está fazendo neste momento. Assim como eu, ela está aprendendo. E, nesse instante, o mundo se suaviza. O eu contra os outros começa a se desfazer. O espaço interno se amplia. E o amor silencioso que vive por trás de todas as formas começa a emergir. Tolle diz que não precisamos consertar o ego, precisamos vê-lo com clareza. Porque, quando ele é visto, perde o poder. Quando ele é exposto à luz da presença, se dissolve. E o que sobra depois que o ego se cala? Sobra um espaço vasto, silencioso e profundo. Sobra o agora. Sobra o que é real.
Sobra a conexão com tudo e todos. Nesse estado, você não precisa provar nada. Não precisa vencer ninguém. Não precisa controlar o que os outros pensam ou fazem. Você apenas é. E esse ser é suficiente. Você começa a ver que a dor do outro não é uma afronta a você, é um pedido silencioso por amor. Você começa a ouvir não apenas as palavras, mas o que existe por trás delas. Você começa a agir não por impulso, mas por sabedoria. E, assim, suas relações mudam. Os conflitos se tornam oportunidades. As diferenças deixam de ser ameaças e passam a ser portais para o crescimento. Você já não precisa ser o certo. Pode ser o presente. Pode ser o espaço onde o outro também pode relaxar e ser quem é. Essa mudança não é dramática. Não precisa de alarde. Ela acontece aos poucos, como um amanhecer. Silenciosa, gentil, irresistível. Aos poucos, você vai se tornando alguém que irradia paz, que escuta sem pressa, que olha nos olhos com verdade, que toca a vida com leveza, mesmo em meio à turbulência. E tudo isso começa com uma simples decisão. Não quero mais viver separado. Quero ver a essência por trás da forma. Quero lembrar quem sou e ver isso nos olhos de quem cruza meu caminho. Porque, no fim, estamos todos nessa mesma jornada, errando, tentando, aprendendo, lembrando, passo a passo, que não somos o eu contra os outros. Somos um. Em muitos momentos da vida, sentimos que fazer parte de algo maior é essencial. Pertencer a uma família, a uma equipe, a um país, a uma religião, a um movimento. E, de fato, o sentimento de pertencimento pode ser algo profundamente curador. Ele nos dá direção, segurança, acolhimento. Mas há um ponto delicado onde esse sentimento pode se distorcer. É quando o nós se forma em oposição ao outro. Eckhart Tolle chama isso de ego coletivo. A dinâmica é a mesma do ego individual, mas amplificada. Se no nível pessoal o ego diz, eu sou melhor do que você. No nível coletivo ele diz, nós somos melhores do que eles. É o mesmo impulso, só que agora mascarado por bandeiras, crenças, causas e tradições. E o que poderia ser uma união saudável se transforma em separação, julgamento, ataque. É assim que nascem as guerras. É assim que se alimenta o preconceito. É assim que surgem conflitos entre grupos, religiões, ideologias e culturas. O ego coletivo não quer coexistir, ele quer vencer. Ele precisa se sentir superior. Precisa definir quem está certo e quem está errado, quem é do bem e quem é do mal. E, ao fazer isso, ele bloqueia justamente aquilo que poderia unir as pessoas, a compaixão, o entendimento, a consciência. Tolle nos convida a observar como esse padrão aparece em nossa vida. Por quê? Por mais que o ego coletivo pareça algo distante, algo de governos, religiões ou movimentos sociais, ele começa dentro de nós. Cada vez que julgamos um grupo inteiro baseado em uma ideia, cada vez que generalizamos, rotulamos, rejeitamos, estamos alimentando o mesmo campo de separação. E o ego adora isso. Ele adora sentir-se parte de um lado certo. Adora ter inimigos, opositores, culpados. Adora se reafirmar dizendo, nós temos a verdade, eles não. Mas essa verdade, quando usada para excluir, não é verdade, é apenas opinião travestida de convicção. O despertar começa quando conseguimos ver o jogo. Quando, em vez de reagir automaticamente, escolhemos presença. Quando olhamos para o outro lado e não vemos uma ameaça, mas um ser humano com histórias, dores, sonhos e confusões parecidas com as nossas. Imagine alguém participando de uma reunião em família. Duas pessoas discutem sobre política. Cada uma representa um lado. Os argumentos são fortes, as vozes se elevam. Quem observa, sente a tensão no ar, mas também percebe algo mais profundo. Ambos querem o mesmo: segurança, respeito, dignidade. Apenas têm visões diferentes de como isso deveria acontecer. E é aí que a presença pode entrar. Se uma pessoa escolhe não reagir, mas escutar. Se escolhe não tomar partido, mas compreender. Se escolhe não alimentar o conflito, mas trazer um ponto de paz. Essa única presença já muda o campo coletivo. Porque onde há consciência, o inconsciente perde força. Tolle nos lembra que o mundo é um reflexo da mente humana. Se há guerras fora, é porque ainda há guerra dentro. Se há divisão nas ruas, é porque ainda há separação nos corações. E a única forma de mudar isso é começando por dentro. É fácil apontar os erros dos sistemas, das instituições, dos governos, das religiões. Mas e o que ainda vive dentro de nós?
Quantas vezes ainda nos sentimos superiores por nossas crenças? Quantas vezes ainda julgamos quem pensa diferente? Quantas vezes ainda rejeitamos, mesmo que silenciosamente, quem não se parece conosco? Esses pequenos atos, muitas vezes inconscientes, são sementes do mesmo ego coletivo que vemos nos grandes conflitos mundiais. E a beleza disso é que, se a raiz está em nós, o remédio também está. Cada vez que você escolhe a compreensão em vez do julgamento, cada vez que você olha para alguém diferente com curiosidade, não com crítica, cada vez que você reconhece a dor do outro, mesmo que não a compreenda, você está ajudando a dissolver o ego coletivo. Você está se tornando um ponto de luz em um campo denso de separação. E isso tem mais poder do que parece. Não é necessário mudar o mundo inteiro. É necessário mudar a forma como você se relaciona com o mundo. Porque quando você muda, o mundo ao seu redor muda também. O nós verdadeiro, como Tolle ensina, não exclui, ele inclui. Ele não precisa de inimigos para existir. Não precisa de bandeiras para se afirmar. Não precisa vencer, porque já está em paz. É o nós que surge quando dois seres humanos se olham além dos rótulos. Quando uma conversa ultrapassa a superfície das opiniões e toca o solo da alma. Quando a empatia vence o orgulho. Quando o silêncio diz mais do que 1000 argumentos. Esse é o espaço onde o ser vive. O ser não vê os meus e os outros, ele vê a vida. E onde há vida, há possibilidade de conexão. Imagine uma pessoa em um grupo que pensa diferente dela. O ego diria, eles estão errados. Você precisa se defender. Mas a presença diz, escute, observe, permita que o outro seja. Nesse espaço, não há necessidade de provar nada. Há apenas abertura para ver e ser. É assim que o mundo começa a mudar. Não quando todos pensam igual, mas quando todos aprendem a olhar com olhos mais amplos. O ego coletivo quer proteger identidades. A consciência quer dissolver barreiras. E a escolha entre um e outro está sempre no agora. Você não precisa esperar o próximo conflito para praticar. Pode começar com gestos pequenos. Quando vê alguém com ideias opostas às suas, tente ouvir com o coração. Quando perceber uma generalização surgindo na mente, questione-a. Quando sentir vontade de reagir, pare e respire. Quando estiver em um grupo, observe se o nós ali presente está incluindo ou excluindo. Essas pequenas atitudes criam rachaduras na estrutura rígida do ego coletivo. E por essas rachaduras, a luz da consciência começa a entrar. Tolle diz que cada despertar individual contribui para o despertar da humanidade. E isso não é um conceito espiritual vago. É uma verdade prática, viva, experiencial. Porque onde você escolhe a paz, o conflito perde força. Onde você escolhe a aceitação, o julgamento enfraquece. Onde você escolhe o ser, o ego já não encontra espaço para se alimentar. E, com o tempo, essa mudança silenciosa se espalha. Como um perfume leve que transforma o ambiente. Como um gesto sutil que toca profundamente. Como uma semente que, mesmo invisível, um dia se torna árvore. O mundo não precisa de mais opiniões. Precisa de mais presença. De mais seres humanos dispostos a sair do nós contra eles. E entrar no estamos todos juntos nisso. Porque no fundo, todos queremos paz. Todos queremos amor. Todos queremos pertencer. E só vamos encontrar isso quando deixarmos de nos separar.